Você, a partir de agora, estará assistindo aqui o programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária, o canal da Cidadania. No dia de hoje nós vamos falar aqui sobre o transporte municipal na nossa cidade. Todos nós sabemos dos grandes eventos que a Copa do Mundo e que as Olimpíadas trouxeram para a nossa cidade, e o grande legado que deve ficar para a cidade será a modificação e a melhoria no transporte público da cidade do Rio de Janeiro. Neste programa nós vamos ter o prazer de receber aqui e debater sobre esse assunto o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro, José Carlos Sacramento Santana. Zé Carlos, como é que você está vendo essa transformação, esse canteiro de obra que se tornou a nossa cidade, com a chegada dos BRTs, do VLT, da integração? Nós temos projetos aí para Rio Branco fechada, com as obras do VLT. A imprensa tem noticiado muito que essas modificações está no horizonte do prefeito, do secretário municipal de transporte, que tem dado entrevistas sobre esse assunto, tanto o secretário municipal como o secretário estadual, Carlos Osório, no sentido de que haverá sim redução de ônibus, principalmente aqui na Zona Sul, no centro da cidade, e isso certamente vai impactar a nossa categoria com a possível perca de postos de emprego aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como é que o sindicato, nós estamos encarando essa situação, presidente? Bom dia a todos. Nosso sindicato vem acompanhando de perto, né, todo o movimento no Rio de Janeiro, inclusive no transporte. O Rio hoje é um canteiro de obras. Bom, nós vamos entrar em contato com a prefeitura, o sindicato e com o setor patronal, que nessa demanda, nessas demissões, nessa retirada dos ônibus da Zona Sul, né, acho que 700 ônibus que vão ser retirados, que não venha haver o desemprego do trabalhador, que esse trabalhador venha a ser aproveitado no VLT, quando inaugurado. Agora, sobre o transporte, hoje, vai ser uma melhoria para o trabalhador e para o carioca em si, né? Lá na frente. Hoje nós sofremos com o engarrafamento, com, sei lá, as viagens longas, demoradas, mas lá para frente, aqui um ano, mais ou menos, depois de inaugurado, nós vamos ter o reflexo que vai ser a melhoria da nossa cidade. Na verdade, então, a posição do sindicato, que foi debatido internamente lá, que o presidente está falando aqui, para que toda a população tome conhecimento, é que o sindicato não vai se opor a nenhuma modernização no setor de transporte que vá beneficiar e que venha beneficiar a nossa população de um modo geral, o nosso trabalhador que se desloca, que hoje todos os estudos mostram que na cidade do Rio de Janeiro, em média, o trabalhador gasta mais de 2 horas de deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho. Então, qualquer investimento que os governos venham a fazer na nossa cidade para melhorar as condições do nosso trabalhador é bem-vinda. Agora, a posição do sindicato, né, presidente, colocada aqui por você e debatido lá na nossa diretoria, é que o sindicato não vai se opor a modernização no setor de transporte da cidade, desde que os nossos profissionais sejam aproveitados em outros setores. É isso? Como vem acontecendo no caso dos cobradores, nós não conseguimos garantir que os cobradores fossem aproveitados. Essa discussão ainda não está fechada, tanto é que o sindicato ingressou na justiça, não é isso? Correto. Nosso sindicato não vai se opor à melhoria da cidade, né? E também vai haver uma melhoria no setor, para o trabalhador. Sendo que nós estamos já aí, eu tenho feito várias reuniões com a minha diretoria, e nós estamos para encaminhar à prefeitura o aproveitamento dos nossos profissionais, que não vão ficar desamparados. Na verdade, dessa vez, o sindicato vai se antecipar ao que aconteceu com os cobradores, nesse caso da redução de frota dos ônibus aqui no centro da cidade.
Com os cobradores, todo mundo acompanha essa luta de muitos anos e que não foi possível chegar a um entendimento nem com o poder público e nem com os empresários de ônibus com relação à implantação do bilhete eletrônico, e até que o bilhete seja implantado, no nosso entendimento, há uma irregularidade na cidade, compartilhada pela autoridade de transporte, no caso a Secretaria de Transporte e o prefeito, que é o responsável pelo serviço público de transporte na cidade, de permitir a dupla função. E com isso nós perdemos já mais de 5 mil postos de emprego na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, nós ingressamos na Justiça do Trabalho com 4 ações civil pública, uma contra cada consórcio, para que esses cobradores não sejam demitidos. Na verdade, o sindicato entende, e o que nós estamos passando hoje é do conhecimento de toda a população, de você que está nos assistindo. Já viram isso acontecer em outras categorias, como é o caso dos bancários, quando chegou a automação nos bancos, nós tivemos uma demissão em massa em todo o país dos caixas. Hoje é uma minoria, hoje todos nós somos amantes da tecnologia, todos nós gostamos de pagar nossas contas pelo celular, ou no caixa eletrônico, em casa, de madrugada, no computador. Ninguém quer mais enfrentar fila de banco. Então, houve naquela década de 90, praticamente a extinção, quase que a extinção dessa categoria. No nosso caso, é um processo idêntico, Só que nós entendemos que é possível, sim, preparar esse cobrador para exercer outra função. É possível que esse cobrador seja preparado. Nós temos a função de bilheteiro no BRT, vamos ter isso no VLT. Então, é possível, sim, que as empresas aproveitem esses cobradores. Presidente, nessa expectativa, você vê possibilidade de um acordo aí nesses processos que estão tramitando nessa ação civil pública, com a ajuda do Ministério Público e da Prefeitura, da gente chegar a um entendimento e estancar essa demissão de cobrador aqui na cidade? Sim, Sebastião. Eu vejo isso com uma esperança dos demitidos, do pessoal e os cobradores, que as empresas colocaram agora 2 roletas e a omissão do cobrador, que eles venham a ver um entendimento conosco em admitir esses profissionais. Então, como você falou, foi bem, no VLT e no BRT, inclusive, que eles têm a função de bilheteiro, né? Só muda o nome de cobrador para bilheteiro, de bilheteiro ou de cobrador para bilheteiro. Mas a função de bilheteiro não vai, de certa forma, absorver toda essa mão de obra. Quer dizer, a gente tem que pensar no cobrador que tenha uma carteira de motorista, não é isso? Que possa ser treinado para exercer a função de motorista. Nós temos serviços internos na empresa, como é o caso do fiscal, do despachante, outros cargos que a gente pode tentar viabilizar com a ajuda, evidentemente, do poder público. Acho que a Prefeitura precisa entrar nessa discussão, por isso aqui nas ações a Prefeitura também está chamada. Nós vamos ter já a primeira audiência, né, isso no início de outubro, e a expectativa é que a gente consiga um entendimento com os empresários para cessar essa demissão em massa dos cobradores. Agora, presidente, voltando aqui para a questão do canteiro de obra que tornou a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado na imprensa que, de certa forma, e também com depoimento dos profissionais que nos procuram, que esse trânsito caótico tem interferido diretamente no dia a dia dos nossos profissionais. Quer dizer, trânsito caótico, engarrafamentos monstruosos, tensão do usuário, tensão do motorista, muito tempo no trânsito, sem local para parar, para ir no banheiro. Isso gera um nível de estresse muito grande. Isso tem trazido muitas consequências para a nossa categoria, inclusive com a questão da jornada. O sindicato tem agido com relação a isso. Agora, presidente, você que está mais na rua aí, você acha que o motorista tem a esperança de que o trânsito melhorando, as condições de trabalho dele também vai melhorar? Correto, Sebastião. Eu tenho acompanhado de perto muitas reclamações, inclusive aqui no centro da cidade, sobre os banheiros químicos, né? E eu falei, gente, passageiros, vai ser suprido isso aí. Os ônibus não vão vir nem mais na cidade, vão ter um retorno, vai melhorar. Eu tenho entrado na justiça, tenho cobrado das empresas, da Rio Ônibus, inclusive,
um banheiro químico, alguma coisa para ele fazer a necessidade deles, que eles vêm de longe, 2 horas de viagem, sem um banheiro, sem nada, sem um local para tomar uma água. E breve, eu sei que vamos conseguir isso. Estamos conseguindo devagar. Algumas empresas até já fizeram isso, colocaram, e as outras vão se adequar. Na verdade, você que está nos assistindo sabe que a cidade nunca se preparou com relação aos locais adequados, não só para o profissional ter um banheiro decente, como também para o usuário, né? A gente tem alguns locais na cidade que tem banheiro público e mesmo assim as pessoas têm que pagar, por causa da rodoviária Novo Rio, dos terminais. Não há uma disponibilidade de banheiro suficiente, né? E para o nosso profissional, então, aqui no centro da cidade, né, presidente, é uma aberração, porque ele não tem nem onde fazer suas necessidades, não é isso? Correto, Sebastião. Inclusive, nesse banheiro público que existe na Central do Brasil, existe ali rodoviária, tem um horário para eles abrir aquele banheiro. Então, fui questionado por alguns profissionais e eu cheguei o órgão lá que administra a administração da rodoviária e da Central do Brasil, da rodoviária Central do Brasil, e conseguimos que eles adiantassem esse horário, que só abriu após as 6 horas. E o carro começa a chegar na Central do Brasil, na rodoviária, às 4 da manhã. E tem carro que roda 24 horas. Falei, na cidade aonde? Então, na verdade, o motorista, o organismo da gente tem que se adaptar à hora que o banheiro vai abrir. Quer dizer, o banheiro não ficava aberto direto, mas aí o sindicato interviu lá e essa questão está saneada ou ainda temos problema nesse setor? Está saneada, porque já passei umas 2 vezes, eu tive passando na Central do Brasil, fazer alguma demanda minha e tal, passei e o banheiro estava aberto. Inclusive, estão colocando até uma pessoa, né, para tomar conta, cuidar da limpeza. Presidente, agora nós vamos debater aqui, vamos falar um pouco da crise que nós estamos atravessando no nosso país. Crise que gera desemprego, certamente o nosso setor era um setor que até meses atrás não sofria esse tipo de problema de desemprego. Pelo contrário, a gente via, ainda tem em algumas empresas de ônibus deficiência de motorista, mas com o nível de desemprego batendo aí acima de 2 dígitos, acima de 10% já, com a previsão que depois que encerrarem as obras na cidade do Rio de Janeiro, o índice de desemprego deve aumentar muito na nossa cidade, provavelmente nosso setor também será afetado. O que você acha disso? A crise hoje está afetando todos os setores. Você viu agora há pouco tempo, o setor naval, então, estaleiro em Mauá, em Niterói, está fechado. O nível de desemprego lá é altíssimo. 3.300 profissionais foram demitidos lá e até ontem não tinha nem recebido a verba rescisória. Nem recebida a verba indenizatória. E eu espero que não venha afetar mais o nosso setor. Porque quem tem uma carteira D lá pode procurar uma empresa de ônibus para querer dirigir um ônibus na cidade e desempregar os nossos. Isso é possível. É bem possível, né? Bem possível, né? Aumentar a concorrência. Aumentar a concorrência, que as empresas fazem um treinamento, né? Então, de certa forma, não adianta a gente ficar achando que nós estamos blindados, que a gente não está blindado. Essa categoria também vai sofrer as consequências pela crise, é isso? Claro, claro. Vai afetar todos, né? Hoje, por exemplo, várias lojas na Uruguaiana estão fechadas. Afetou até o comércio, onde se vendia tudo. Você que está nos assistindo deve estar acompanhando, deve estar também apreensivo. Você que já perdeu o seu emprego, ou você que ainda não perdeu o seu emprego, tem que botar as barbas de molho, porque a situação do país é uma situação insustentável. O governo acena sempre para tampar o rombo com aumento de tributos, aumento de impostos. Isso afeta diretamente, né, a população, aquele que depende de ganhar salário. Outra crise, presidente, que você deve estar acompanhando, é uma preocupação de todos nós do movimento sindical, é a questão da Previdência Social. Nesse período agora nós temos greve de servidores públicos e no nosso segmento nós temos muitos profissionais que estão sendo afastados do trabalho por doenças ocupacionais, no caso do motorista, por estresse, problema de coração, problema de hemorroida, colesterol, uma série de fatores que o exercício da sua profissão, por não ter uma alimentação saudável, regular, e com o exercício da profissão por alguns anos, parte significativa dos motoristas acabam buscando a Previdência Social. E nesse momento que a Previdência, hoje, essa semana, até os peritos entraram em greve. Isso também tem afetado muito a nossa categoria, não é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Como você falou, Sebastião, muito sábio, né? Afetou todos os lados, todos os setores. Não foi só nós, não foi só os setores. Todos os setores estão sendo afetados. A crise está, assim, pegando um pedacinho de cada um. Uns mais e outros menos. No caso do judiciário, que de certa forma tem uma demanda muito grande, né? No nosso setor, por exemplo, a gente entra, esse caso específico da dupla função, a ação vai fazer 1 ano e 2 meses, não tivemos audiência ainda. Ou seja, nem numa ação coletiva que o sindicato vai à justiça em nome de todos os trabalhadores, não há celeridade na justiça, a resposta não é imediata. Num caso igual a esse, por exemplo, uma ação que é de interesse de toda uma categoria, o judiciário passar 2 anos para fazer uma audiência, nos parece um pouco, não é razoável isso. O que você acha? Sim, inclusive eu tenho conhecidos, né, que trabalham, tem processo na justiça, e devido a essa paralisação, essa greve do pessoal, a justiça está parada, não está andando os processos. Inclusive, qualquer processo, nós temos processos, inclusive, no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, que está afetando, que um chama o outro. E nós estamos dependendo da justiça para poder... Quer dizer, além da morosidade que já é comum da justiça, as greves nesse setor também têm afetado muito, aí atinge a todos nós. Todos nós, todos nós. Bem, você que está nos assistindo, pode ser que também tenha alguma ação na justiça e sabe do que nós estamos falando, né? A morosidade da justiça, o excesso de processo, faz com que, às vezes, quando a justiça chega, já chega tarde demais, já não é, né? Principalmente na justiça do trabalho, que as pessoas vão ao judiciário para receber aquilo que teria direito quando estava trabalhando, e ainda tem que esperar 4, 5 anos para receber a sua indenização. Agora, presidente, aqui vamos voltar um pouco aqui para a cidade do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos um investimento, por que não dizer, o setor de transporte foi, ou será, vamos aguardar um pouquinho, a gente está entusiasmado, a gente está achando que vamos ser beneficiados realmente, não só os nossos trabalhadores, mas toda a população da cidade, com os investimentos que nós tivemos nessa área de transporte. De certa forma, presidente, nós estamos acompanhando tudo isso. Se iniciou com as obras para a Copa do Mundo e estão em andamento parte significativa dessa modernização do setor de transporte com as Olimpíadas de 2016. Na verdade, eu queria que você desse uma opinião assim, como é que você que já é motorista na cidade há mais de quase 40 anos, né? Só que desde 83 que a gente está nesse movimento junto de transporte, como é que a gente analisar, a gente que dirigiu um ônibus lá na década de 80 e ver hoje a nossa cidade do jeito que está? Como é que parece, nos dá a impressão, eu já estou há alguns anos sem dirigir, né? Você até recentemente estava dirigindo, mas na verdade nos dá a impressão de que a modernização nos ônibus, a modernização na via pública, a chegada da tecnologia, tanto na melhoria das condições do veículo em si, da operação do veículo, né? Que é mais moderno, em tudo. Mas nos parece que na nossa relação profissional, no nosso dia a dia, eu não estou vendo muita diferença, não. O motorista continua trabalhando 12, 13 horas por dia, como era lá em 80, 82, quando eu comecei nisso, né? Continua tendo um salário muito baixo, como era também há 30 anos atrás. Parece que essa modernização não consegue beneficiar a nossa classe. Como é que você vê isso? O nosso setor é o setor mais afetado. Cada dia que passa, nosso salário está lá embaixo. Aí vão pedir um aumento, vão se aumentar. A gente era feliz e não sabia. O salário hoje, nosso, é um salário baixo. É preocupante a nossa situação. A nossa situação é muito preocupante devido a essa modernização. A tecnologia veio, poxa, para muitos foi beneficiar, mas para nós não. Não melhorou nada as condições de trabalho do motorista. Não melhorou nada. Continua sofrendo lá, sem ter um banheiro para ir, sem ter local decente para almoçar. Não mudou muita coisa. Então, de 80 para cá, está pior. Então, com esse trânsito que está aí, parece que está mais estressante dirigir um ônibus hoje na cidade do Rio de Janeiro do que há 30 anos atrás. É isso que você está dizendo?
Sim. Antigamente o número de carros na rua era bem menor, né? Hoje... Era menos engarrafamento. Menos engarrafamento. Você tinha mais um pouquinho de tempo quando chegava no ponto final. Hoje você não tem tempo no ponto final. Às vezes não dá nem tempo de ir no banheiro. Já é chegando e... Já chegando e voltando. E no engarrafamento tem o passageiro também. Só para o telespectador entender como é que é esse setor, a gente que está nisso há muitos anos, existia até pouco tempo atrás uma certa harmonia entre o usuário, entre o passageiro e o motorista. Porque o passageiro, geralmente, ele era o usuário daquele ônibus todos os dias e fazia amizade com o motorista daquele horário. O motorista tinha um horário, tinha um cobrador. Eu me lembro, aconteceu comigo, né? No meu aniversário, os passageiros traziam um bolo no meu aniversário, botava ali no capô, cantava parabéns, etc. Hoje você não conhece mais o usuário, nem o usuário te conhece. Hoje você não tem mais uma linha, nem um horário fixo para pegar em função da desordem que está a cidade. Ou seja, hoje nós viramos camelô do asfalto, parece que é isso. Correto. Antigamente a gente tinha um horário certo. Eu saía às 5 horas da manhã, do centro da cidade, e a Gávea, sabia que minha outra viagem era às 7 horas. 7 horas eu estava na placa novamente. Hoje é difícil você fazer uma previsão dessa. Não existe mais essa previsão. O horário agora é incerto. Você não é o mesmo passageiro. Você pega um passageiro hoje, num horário, amanhã é outro passageiro. Que você não faz aquele mesmo horário, não consegue fazer. Ou seja, não há fidelidade, então, nem nos horários das viagens, nem no usuário. Ou seja, o motorista passou a não ter uma relação mais direta com o usuário. Ou seja, o passageiro é casual, ele também é casual naquele horário, naquela linha, porque, de certa forma, a rotatividade foi aumentar muito, né, nos últimos anos. E isso, de certa forma, traz para o motorista uma dificuldade em termos de se adaptar, né? Porque ele está num horário hoje, amanhã está em outro. Passa na rua hoje, aconteceu um acidente recentemente na Penha, né? Que você estava me contando. O motorista passou numa viagem, a via dava a mão para um lado, quando ele voltou, a guarda municipal tinha invertido a mão da rua, ele bateu e disse: mas eu passei aqui na outra viagem, o sentido era um, agora o sentido já está outro. Quer dizer, virou uma loucura, né? É sempre assim, não é só esse não, são vários casos nesse sentido, né? Não só aqui como em Niterói, a gente vai em Madureira, a mesma coisa, troca tudo de uma hora para outra, um acidentezinho, já trocou a rua, você nem consegue fazer seu itinerário, porque toda hora estou mudando. Nós esperamos que esse momento, né, que a gente está falando aqui, de certa forma, dessa desordem que afeta a todos nós, afeta o usuário, afeta o profissional, afeta a população de um modo geral, o sentimento que a gente tem, que a gente está sofrendo um pouco agora, né, com essas obras, mas que no futuro isso trará um benefício para a nossa cidade, né? Agora, a expectativa, presidente, aqui do nosso profissional é o seguinte: mas para nós que estamos lá no volante, qual é a perspectiva? Você acha que vai melhorar? Eu creio que sim. Vai haver melhoria, sim. Eu só acho que é demorada, mas vai vir. Mas já estão mais de 30 anos que está esperando essa melhoria. Melhorou o carro, melhorou a via, botaram 2 roletas, agora tem um bilhete eletrônico, quer dizer, mas a gente continua, para mim, eu acho que não mudou muita coisa, não. A gente tem aquela esperançazinha no fim do túnel, né? Sem prometendo, e fica na esperança de uma hora acontecer. Vamos torcer, né? Junto com você que está nos assistindo, para que o setor de transporte possa trazer para toda a população da cidade, porque quando a gente fala de transporte, a gente está tratando desse tema. Você está assistindo aqui a TV comunitária, o canal da cidadania, o canal 6. Aqui a gente tem voz e fala aquilo que pensa e convida as pessoas do povão que vêm aqui, são trabalhadores que vêm aqui, que expressam a sua ansiedade, a sua expectativa e a sua esperança na melhoria. Né? Hoje, falando um pouco do setor de transporte, porque quando a gente fala do setor de transporte, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando... Porque sem o deslocamento, sem um transporte de qualidade, não há qualidade de vida para ninguém, nem para nós, que somos operadores do transporte, muito menos para o usuário, muito menos para a população de um modo geral. Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala, é um tema que a gente pode dizer que está falando da vida,
da mobilidade, da vida das pessoas. Agora, nós estamos aí, presidente, não tem nada a ver com a nossa categoria, mas também, com a nossa categoria que eu me refiro ao motorista de ônibus em si, mas tem com a categoria que também tem muito a ver conosco, também regulamentada pela nova lei, que regulamentou a profissão de motorista, e que a gente está vendo um embate muito grande. Parece que a prefeitura, o prefeito está para sancionar ou não um projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, proibindo na cidade do Rio de Janeiro o aplicativo Uber, que é essas pessoas que através de um aplicativo, começam a exercer a função de transportar o usuário, transportar passageiros, no caso, substituindo o táxi. A gente viu aí passeatas dos táxis aqui em Brasília, São Paulo. Me parece que agora a LERJ também está discutindo, tem um projeto, uma audiência pública, para discutir essa questão da legalização do Uber. A opinião pública está um pouco dividida, quer dizer, quer ter mais opção de transporte. Mas para nós que atuamos no setor regular e já tivemos um pouco de uma experiência muito ruim com a entrada de ônibus, que começou a disputar com as empresas, retirou também o emprego da gente, depois a gente viu que era uma organização não muito lícita, né? Diferente agora do Uber, que o Uber já é uma realidade em outros países do mundo, mas nos parece que esse debate do Uber com os taxistas ainda vai dar muito o que falar ainda aqui na nossa cidade. O que você acha disso? Está acompanhando essa questão, essa disputa que está dos taxistas com o aplicativo da Uber? Estou sim, Sebastião. É uma concorrência muito grande, né? Essa concorrência vem afetando no dia a dia do taxista. Eu tenho, uma vez ou outra, eu bato um papo com um taxista aqui no centro, e eles podia ter convidado um taxista, se você conhecesse, para estar aqui debatendo com a gente isso. Né? Alguém do Uber, esse canal aqui é o canal da cidadania. Você está assistindo o canal da cidadania, a TV comunitária, aqui é a TV do povo. Está liberado na próxima para convidar um taxista. Se conhecer alguém do Uber, pode convidar para vir aqui para a gente fazer esse debate. Acho que você que está nos assistindo quer entender, até para poder tomar uma posição mais coerente com relação a isso, porque nós estamos falando de mais uma modalidade de transporte que está disputando para entrar no mercado. Vai nos atingir, vai atingir o nosso profissional, vai atingir o taxista, mas pode ser bom para a cidade. Eu não tenho opinião formada ainda com relação a isso. E você, já tem? Eu não tenho, mas eu vejo várias discussões, né? Eu já conversei com taxistas, já conversei com o pessoal desse Uber aí. O que acontece? Eles falam que, poxa, a gente tem direito de ganhar pão, a gente está desempregado, quer ganhar um dinheirinho também, eles ganham, tem que ganhar, dá para todo mundo. A reclamação deles são essa. Mas é uma concorrência... Hoje é irregular, né? Irregular. É uma concorrência irregular. E é uma desigualdade, né? Porque uns pagam imposto e o outro não. Ah, sim. Aí a gente começa a pensar que, ainda que seja viável, vai ter que regularizar. Do jeito que está, não pode continuar. Essa é a sua opinião também. Exato. Porque um paga o imposto, o outro não paga. Quer dizer, uns vão lucrar mais que o outro. Aí tem a concorrência desigual, né? Isso já estava acontecendo antes dessa crise, né? Então, as pessoas que tinham algum recurso poderiam comprar um carro em melhores condições, com ar-condicionado, etc., se inscrevia lá no Uber e ia transportar passageiro. Agora você imagina com essa crise que está aí. Isso deve piorar essa situação. O que você acha? Tem gente até comprando carro e colocando aí para os motoristas trabalharem no Uber para poder faturar um dinheirinho. No táxi é a mesma coisa. Muitos têm 2, 3 táxis e botam alguém para trabalhar, né, com a permissão e tal. E no Uber é a mesma coisa. A gente está pegando o carro, comprando 2, 3 carros e botando a pessoa para trabalhar. Não, você está falando então que já tem terceirização no Uber também? Tem terceirização também. Então tem pessoas que têm dinheiro, compram o carro, se inscreve no Uber e manda alguém dirigir para ele. Dirigir para ele. Ah, mas isso é um absurdo. Aí a gente já tem uma visão, e aí você que acompanhou isso na época do governador Brizola, que colocou uma proposta que já achava ele um absurdo, as empresas de táxi. Que detém inúmeras autonomias, empresa com 2, 3 mil autonomia, e que bota o motorista como escravo, porque, na verdade, o motorista de uma empresa de táxi hoje está pagando R$250 de diária. Então, o cara fica louco 12, 14, 15 horas por dia nesse trânsito maluco para pagar R$200, R$250 de diária. Já é um absurdo. Então, se esse aplicativo vem com essa mesma ideia, eu já comecei a ficar contra agora esse aplicativo. Se já vai ser... Eu já sou contra a questão das empresas que exploram os motoristas auxiliar.
Aí agora vem o Uber também com essa mesma postura. Essa denúncia é grave, hein, presidente? Inclusive, Sebastião, eu conversando com muitos companheiros aí, taxistas aqui no centro, que alguns já saíram até, diz que é descansar um pouco, vai para o táxi, sai do vai para o táxi, né? E tem falado para mim que não consegue, às vezes, fazer a diária. Consegue ganhar um dinheirinho, sabe quando? Sábado e domingo, porque o táxi fica direto com ele. Aí chega no final de semana. Trabalha de segunda a sexta para o patrão e sábado e domingo, em vez de descansar com a família, vai trabalhar para... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, esse motorista que está pagando essa diária jamais vai ter condições de comprar um carro e botar no Uber. Esse não tem condições. Então, se ele quiser não continuar sendo explorado lá pela empresa de táxi, aí vai ser explorado por o dono de um carro particular, lá no Uber também. É isso que já está acontecendo? Dessa forma aí. Desse jeito aí. Realmente o governo está diante de um desafio. Você que está nos acompanhando aqui no canal da Cidadania, na TV comunitária, deve formar sua opinião, deve opinar nisso, porque isso, no nosso entendimento, não é leal para o transporte regular. Melhorar o transporte não é abrir mais possibilidade de exploração do trabalho, porque isso é uma exploração. Então, se a gente o tempo inteiro questiona essa questão das empresas cobrarem diárias absurdas dos nossos taxistas, como é que a gente pode aceitar que um aplicativo entre numa disputa, né, de mercado, vendendo para a população que tem condições de oferecer um serviço diferenciado e, na verdade, vai cometer, na minha avaliação, o mesmo crime contra a organização do trabalho que as empresas de táxi hoje praticam com os motoristas. Acho que a gente tem que debater isso mais a fundo. Acho que era, de repente, o que você acha? A gente deveria entrar nesse debate? Como é que você está vendo isso? Sebastião, quando tiver oportunidade, uma nova oportunidade de convidar um companheiro desse, eu convido para participar, para falar alguma coisa, para se defender também os dois lados. A gente pode chamar aqui um taxista e pode chamar um motorista da Uber e fazer esse debate aqui, para que você que está nos assistindo em casa tirar suas conclusões. Correto. Posso trazer sim. Agora, vamos voltar a Brasília, né, presidente? Vamos falar aqui um pouco do que a gente assistiu aí no 7 de setembro. Uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Eu participei um pouco, acho que você também participou, no finalzinho da ditadura militar, como a gente lutou para sair de um regime, né, ditatorial para uma democracia. A nossa democracia... eu já afirmei em outros programas aqui, você que está nos assistindo e que costuma assistir esse programa sabe qual é a nossa opinião com relação a isso, de que a nossa democracia ainda está capenga, porque o seu financiamento compromete a lisura e compromete a autonomia do nosso parlamentar. Agora, não imaginei nunca de ver o que a gente viu no 7 de setembro. Um governo que precisou se isolar, precisou colocar tapumes para que o povo não se aproximasse do desfile do 7 de setembro. O 7 de setembro, um desfile cívico, um desfile que teria que ser, né, uma confraternização. Não é? Afinal de contas, a gente está comemorando, né, o dia, né, da nossa liberdade, da nossa independência, e aí você vê um governo acuado, de certa forma teve que fechar lá onde a presidente ia passar com medo de ser vaiada, bonecos, etc., lava-jato para cá. Agora tem lava-jatinho, que é o mesmo esquema que está lá na esfera do governo federal, também existe no município, nos estados. Quer dizer, para nós é complicado assistir um momento desse. É trágico para nós que lutamos tanto pela democracia, né, presidente? Correto, Sebastião. Eu acompanhei pela televisão, vi vários estados, não só em Brasília, como vários estados, a mesma coisa. A manifestação do povo, né? Contrário a certas atitudes dos nossos políticos, né? Que vem aí, envergonha a gente, porque a gente vê falar na televisão o dia a dia, quem está acompanhando o dia a dia aí, isso aí é muito ruim, a repercussão lá fora nossa é um descrédito muito grande. Agora, presidente, eu tenho uma opinião aqui e queria dividir com você, telespectador, alguma coisa que eu vi no 7 de setembro que não me chamou muita atenção. Voltou, para nossa tristeza, algumas pessoas, talvez até de boa fé, defendendo a volta da ditadura militar, defendendo a volta do militar ao poder. Isso nos parece também um pouco exagerado. Eu acho que a nossa democracia pode ainda não estar madura, mas não há necessidade de rompimento. Eu acho que a gente tem que fortalecer as instituições, né? Eu acho que o judiciário está bem, está atuando bem, eu acho que o legislativo, com suas falhas, está atuando, ou seja,
os poderes têm que ser harmônicos, mas independentes. Eu acho que nós temos que lutar para essa independência, para consolidar a nossa democracia, não para voltar ao passado. Você não acha que também há um pouco de radicalismo nisso, em pessoas que já começam a defender a intervenção de novo, a intervenção militar no nosso país? Isso é grave. Muito grave, é um absurdo isso. Quem não conviveu o governo dos militares é quem quer isso. Quem conviveu não aceita isso. Quem se beneficiou também, Quem se beneficiou, exatamente. Quem conviveu no regime militar não quer. Só o pessoal que nunca conviveu. Eu acho que a gente tem que dar um recado, então, para você que está nos assistindo. Você tem o direito de se indignar, você tem o direito de fazer todos os questionamentos. A democracia é isso, é expressão livre, mas vamos tomar cuidado para não ir nesse conto do vigário aí. E na ditadura era melhor. A gente não sabe se esse Brasil de hoje é mais corrupto ou menos corrupto do que o do passado. O que a gente pode dizer é que hoje as instituições que acompanham e que apuram as irregularidades no Brasil são mais autônomas, são mais livres e têm mais poder de investigação. Isso não quer dizer que isso nunca aconteceu no Brasil. Provavelmente isso sempre aconteceu, mas nunca teve as apurações que está tendo hoje. Haja visto que a lei que autoriza a delação premiada tem 2 anos. Ou seja, não existia sequer o instrumento para uma investigação chegar nos níveis que a Lava Jato está chegando. Então, isso demonstra, de um lado, o amadurecimento da nossa democracia, ainda que nós tenhamos pagado um preço caro por isso. A população toda está sofrendo. Porque a crise, ela não é só econômica, a crise não é só financeira, a crise é política. A crise política afeta a crise financeira, que afeta o seu emprego, que afeta a sua conta de luz. A gente, às vezes, vê lá no sindicato, vê o trabalhador falar, eu não quero saber disso, não tenho nada a ver com isso. Aí eu costumo falar para ele assim, quanto é que você pagou de aumento na conta de luz no último ano? Dobrou, e como é que você não tem nada a ver com isso? As atitudes erradas que estão acontecendo lá fora, você também está pagando. Não é verdade? Então, eu acho que você, como presidente do sindicato, eu, como presidente central, nós devemos aproveitar aqui esse momento, nos dirigir lá olhando para você que está nos assistindo agora, e dizer a você, pode se indignar, reivindicar, mas nunca retroceder. Nunca retroceder. A pior democracia é muito melhor do que uma ditadura. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Concorda, presidente? Correto. Eu vou mais além, Sebastião. Reivindicar é um direito. Agora, saber reivindicar, né? Com violência, com agressões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esses dias, acompanhando pela televisão, eu estava vendo uma entrevista do técnico do Atlético Mineiro, Levir Coupe. Aquilo ali é vergonhoso o que ele falou. Nós somos um país de desonesto. Eu também sou desonesto. Nós só queremos aqui levar vantagem. Mas ele não falou mentira. Essa aí, todo mundo quer levar vantagem. Os políticos querem levar vantagem. É o que está ocorrendo. Aquilo ali ele falou para o mundo. Eu também sou desonesto. Vocês jornalistas são desonestos. Ele falou assim abertamente. Poxa, é incrível isso. Na verdade, ainda que esse desabafo do técnico do Levir Coupe tenha algum fundamento, o momento é impróprio para dizer isso. Porque o que a gente está acompanhando é que há, de certa forma, no Brasil, uma cultura da lei do Gerson, né? Todo mundo, se puder, quer levar uma vantagemzinha. Tá certo? Eu acho que isso não é bom. Isso não é bom. Eu acho que a gente tem que pensar que os nossos direitos e deveres, eles devem ser pesados em igualdade de condições na balança. A gente tem direitos, a gente tem deveres. A gente não pode exigir os nossos direitos sem cumprir com os nossos deveres. Então, você tem compromisso com a democracia, eu tenho compromisso com a democracia, você tem compromisso com a democracia, e eu e você muito mais, porque a gente representa milhares de trabalhadores. Então, nós temos que chegar para ele e falar, olha, a frase que você acabou de dizer agora, que eu acho que deve ser repetida muitas vezes. Reivindicar é um direito, agora precisa saber reivindicar. Não adianta se indignar, partir para a agressão, e fazer comentários ou críticas que não sejam construtivas. Não adianta criticar o nosso país, porque se a gente critica o nosso país, e aí eu quero dizer a vocês, eu sou patriota sim, tenho orgulho de ser brasileiro.
E o resto do mundo não é essa maravilha, essas mil maravilhas que se vende, não. Tem problemas tão ou piores do que aqui. Nós recebemos no Ministério do Trabalho, há 2 semanas, uma delegação da Espanha, e aí vieram para cá, o Ministério do Trabalho, falar que a Espanha era isso, era uma maravilha, que lá as leis são assim. Aí eu perguntei ao ministro do Trabalho lá da Espanha, mas qual é o índice de desemprego na Espanha? 17%. Olha, nós estamos falando que 2 dígitos aqui, nós estamos entrando num caos. Você imagina 17% de desemprego? Está lá na Espanha, 17%, tem país aí com 20%, 22% de desemprego. Então, não é essa maravilha toda. Então, nós precisamos, neste momento de crise, ter maturidade, frieza e aquilo que você disse agora, que eu achei fantástico, saber reivindicar, saber se indignar sem ofender as pessoas. Eu acho que é fundamental isso. Nada de agressão, eu acho que é esse o recado que você deveria fortalecer aqui nessa entrevista para você que está nos acompanhando, ter essa visão. Inclusive, ele afirmava com todas as letras, mas tem um culpado, o culpado são os nossos governantes que não educam o nosso país dessa forma que ele... E nesse aspecto, por mais que a gente ache que foi imprópria essa entrevista dele, mas ela traz um fundo de verdade, né? Tem uma frase, eu não sei se você se recorda, que é muito repetida hoje, do então ex-governador Mário Covas, foi governador de São Paulo. Em um determinado momento, lá na época da chacina do Carandiru, ele chegou a dizer o seguinte, que os pais não estão educando corretamente os seus filhos, e aí, quando eles se tornam adultos, a responsabilidade de educar ou de corrigir é do Estado. Então, nós estamos transferindo a nossa responsabilidade para o Estado. Nós não estamos sabendo formar os cidadãos do futuro. Então, de certa forma, isso tem um fundo de verdade. Eu acho que a gente deve criticar, a gente deve exigir melhoria, mas nós temos que fazer uma alta reflexão do que nós estamos fazendo também para melhorar as coisas que estão aí. Que ensinamento nós estamos dando aos nossos filhos com relação à lei de gesto. Isso que você acabou de falar, que o Levi disse, mas é importante levar vantagem em tudo, só quem não leva vantagem é quem não tem oportunidade, né? A gente viu o zagueiro do seu time, achei infelicidade aquilo. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense, precisava daquilo. Para que aquilo? Né? Como é que um jogador de futebol, cara, falar um negócio daquilo, eu não senti bater na minha mão? É muita cara de pau. Aí eu desvalorizo o negócio, entendeu? Eu acho que é melhor não ter falado nada. Era melhor não ter falado nada. Por quê? Porque eu acho que isso são vantagens, né? Por isso que o Levi Coupe disse o que ele disse, que em todos os segmentos da vida, as pessoas, se tiverem uma chance, vão querer levar vantagem. Ali não dava para eles cabecear a bola, e deu o passe de mão e achou que está legal. Né? Isso é ruim, né? Muito ruim. Agora, mas tu gostou que tá flamenguista? Não, mas eu vou falar para você aqui. Eu vi o seguinte. Há umas 3 semanas atrás, eu vi o zagueiro do Fluminense fazer um pênalti. Aí o Fred, todo mundo correu em cima do bandeirinha. Foram entrevistar ele e falei assim, foi pênalti sim, eu fiz o pênalti. Aquele cara, para mim, assumiu a culpa. Cara, é um bom exemplo. Bom exemplo. Pode, mas tem que raro, mas ele fez, eu fiz. Não adianta, poxa, achei aquilo ali. Tecnologia hoje não dá mais para enganar ninguém. E o que o jogador do Flamengo fez foi uma entrevista assim muito infeliz, muito infeliz. Não é um bom exemplo isso, Eu acho que exemplo de cidadania, de dignidade, de seriedade, precisa ser dado em todas as oportunidades que a gente tenha, inclusive no esporte. Eu acho que o esporte, haja visto hoje, a nossa cidade vai sediar o maior evento do mundo no esporte, né, que é as Olimpíadas. Eu acho que no esporte é uma grande oportunidade também, e os atletas têm essa responsabilidade de dar bons exemplos. Né? Dar bons exemplos é fundamental, porque os atletas se tornam ídolos, né? As nossas crianças começam a admirar, a seguir, uma referência, né? Passa a ser uma referência, né? Então, todos aqueles, jogador de futebol, cantor, todo esse pessoal que tem uma relação direta com o público, precisa dar um bom exemplo. Dar um bom exemplo, saber se expressar para não incentivar, né, as nossas crianças, principalmente, que ainda não têm uma opinião formada,
acharem que o errado é correto. E que levar vantagem em tudo é ser inteligente e que é ser melhor do que o outro. Eu acho que isso não é bom. Achei você trazer aqui essa discussão do Levi, colocou num debate aqui e acabou realmente trazendo uma reflexão para nós aqui, que estamos travando esse debate aqui, franco, direto, sem nenhuma combinação, mas faz com que você que está nos assistindo também possa fazer uma reflexão maior, né? Do que está se passando, como é que você está interpretando isso. Hoje, essa semana, a gente soube que aconteceu vários casos de bala perdida aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Aquele caso de Acari, o caso de Manguinhos, uma criança de 13 anos, mas aconteceu um caso que chamou a atenção no Rio Grande do Sul, de um comerciante, dono de uma padaria num bairro, lá no Rio Grande do Sul. Vi essa história dele, e aí ele saiu com o cachorro lá, e aí teve uma troca de tiro, e ele foi baleado e veio a falecer. E aí no enterro, mandaram uma carta para a família dele, os moradores de rua, lá do Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo que, quando eu estou falando de exemplo, a gente podia citar casos que acontecem, né? E os moradores de rua fizeram uma carta para a família, e disse que na carta era uma declaração assim, de sentimento deles com esse comerciante. Ele era dono de uma padaria e ele dava café com pão para os moradores de rua, uma vez por semana dava sopa. Então ele era querido pelos moradores de rua. Então, quando os moradores souberam que ele foi vítima dessa bala, eles fizeram essa declaração, e isso teve uma repercussão nacional, né? Então, num momento trágico que a gente percebe que esses exemplos devem ser seguidos, né? Então, não é bom. Não é bom a gente cultivar a lei da vantagem. É bom a gente cultivar a solidariedade, o princípio da solidariedade, da responsabilidade, da honestidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir um futuro melhor para o nosso país. A gente poderia aqui falar de outras coisas, mas não é possível a gente fazer um debate aqui só sobre transporte, presidente, porque a gente acaba no calor do debate aqui, que não tem nada programado aqui, um programa do povo, com o povo. Já acabei de falar para você que traz o cara do Uber aqui, vamos trazer o taxista, vamos fazer o debate, tá certo? Então, aqui é um programa espontâneo, que os assuntos surgem e não tem como a gente deixar de abordá-lo, né? Então, quando você fala isso, e aí traz uma reflexão profunda, né? Se indignar deve, mas não deve perder a razão. Não deve partir para a violência, para a ignorância, porque isso não vai resolver a situação, e nem vai ajudar a gente a melhorar o nosso sistema. Eu vou dizer que a falha mais aparente que nós temos hoje é o nosso sistema político, né? Se não tiver uma reforma política que dê mais transparência, né, principalmente ao financiamento de campanha, nós não vamos avançar, tá certo? Porque a gente acompanhou aí, você deve ter visto, que o Zé Disseu estava preso no esquema do mensalão e estava recebendo dinheiro do Petrolão. Você imagina? O cara está preso. Pensa você que está nos assistindo. O cara está preso. Foi flagrado lá no esquema lá do mensalão. Mas estava recebendo propina do outro, do Petrolão. Qual o respeito que essas pessoas têm pelas instituições? Quer dizer, nem preso ele deixou de praticar o crime. Pô. O negócio está acontecendo com quantos? Né? Quantos aí continuam achando que não vai chegar nele, né? Aquela história, não, o ladrão entrou na casa do vizinho, não entrou na minha ainda, não aconteceu com a minha ainda, não vou me preocupar, né? Então parece que há um sentimento também de que aconteceu com ele, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa, que não vai acontecer. Então eu acho que é o momento de todo mundo fazer uma reflexão. O que você acha disso? Sebastião, eu tenho um pensamento meu, individual, não sei se é dos demais. Eu acho que teria que trocar todos esses políticos lá. Tem muita gente lá, muitos anos lá, e tinha que trocar todo mundo para o país ter credibilidade, senão não vai ter credibilidade nenhuma. Que eu vejo lá o pessoal, toda a eleição, as mesmas caras repetindo lá
em Brasília, aqui também, a mesma coisa no Estado. Todas as eleições, uma ou outra que muda, mas a maioria está lá, toda eleição continua os mesmos rostos lá a gente vê na televisão. Muda a eleição, faz isso, faz aquilo, tem eleição, está os mesmos ali, não troca nada. Então vai continuar tudo a mesma coisa. Mas será que nós não temos culpa disso? Você que está nos assistindo aí, será que também, nós não temos culpa disso? Também, que nós que votamos, né? Nós votamos. Será que nós estamos sabendo votar? Vamos fazer essa discussão aqui? Será que você, por exemplo, sabe em quem você votou? Mudaria seu voto hoje, depois do mandato? Esse escândalo todo que eu estou vendo aí tem que mudar. Na verdade, a gente precisa entender o seguinte, a gente tem poucas opções, né? Você chega num processo e aí você vai olhar e fala, pô, mas você não se sente representado com o parlamentar que você vota. Mas, por exemplo, eu sou contra anular o voto. Então, chega um momento que as opções são tão ruins que você fala assim, eu vou votar no menos ruim. Você não vota na pessoa que você, no perfil que você gostaria que chegasse ao poder, mas às vezes você é obrigado a fazer uma opção. Isso não acontece com todos nós. Eu acho o seguinte, o cara vai até honesto para lá, quando chegar ela se junta com os demais lá e fica tudo igual. Bom, mas sem dinheiro o cara não ganha eleição. Então vamos aqui. Eu acho que não é bem, acho que é pior do que o que você está falando. Por quê? Sem dinheiro, o cara não ganha eleição. Porque você, que está nos assistindo agora, você sabe que o político chega lá na comunidade, dá um saco de cimento, arruma uma vaguinha aqui ou ali. Será que você que aceitou isso e votou nele, você não já está se corrompendo logo? Será que na hora que você... A única coisa que você tem que é seu, você dá a quem você quiser. Você não precisa ser pressionado por nada. Por isso o voto é secreto. Será que quando você troca seu voto por alguma coisa, você já não está incentivando o que está acontecendo lá em cima? Eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Eu também acho. Muitos fazem aí torneios de futebol, faz churrasco, quer dizer, negocia praticamente, né? A campanha ali, né? Em várias comunidades, um benefício daqui, um benefício dali, em troca de lá na frente de um voto, alguma coisa parecida. Eu pensava o seguinte, o político tinha que fazer um serviço social na comunidade. Não é fazer futebol, churrasco. Faz um serviço social, gente. Médico, pediatra, ginecologista. É o que nós precisamos. Nós não temos médico, nós não temos nada disso. Pois é, mas aí também tem uma contradição. Porque às vezes a gente vê alguns políticos que têm centros sociais e aí os recursos que teriam que ir para o SUS, para a saúde pública, é desviado para ele montar o centro social dele lá na comunidade. Eu acho que o serviço de educação, de saúde, é responsabilidade do governo. Então, eu acho que é legítimo o político lutar para ter um bom posto de saúde na sua área, onde você é bem votado. É justo você lutar para levar saúde e educação para o povo que votou em você, é justo. Agora, você se utilizar desse mecanismo para montar a sua base, e eles têm... Hoje parece uma coisa assim, que eu acho que é uma agressão com o nosso povo, principalmente as nossas comunidades da Zona Oeste. Comunidades mais carentes na cidade. Os políticos dizem que é curral eleitoral. Você imagina que agressão, né? Que você que está nos assistindo agora, que agressão... O cara chegar e falar, não, lá, Manguinho é meu curral eleitoral. Favela não sei o quê, curral da EMA é meu curral eleitoral. Lá só entra o político A, o político B. Vai esperar o quê desses caras lá em Brasília, pô? O cara acha que lá na área dele é um curral dele, que ninguém... Você não pode nem fazer campanha. Eu já participei de campanhas que para entrar em determinados lugares não podia, porque lá só com o santinho do candidato A, B ou C. Quer dizer, é um negócio assim, né, muito precário. A gente tem que melhorar muito essa democracia nossa. Aí não tem democracia aí, né? Não tem democracia. Bom, nós estamos indo para o encerramento do nosso programa e eu queria deixar um minuto livre para você fazer as suas ponderações finais, se dirigir aí aos trabalhadores, principalmente os trabalhadores e os usuários do transporte, do setor que você é o presidente do sindicato. Evidente que quando você fala para os trabalhadores de transporte, você também está falando para os usuários de transporte, aqueles que nós transportamos na nossa cidade, que você tem aí um minuto para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu queria pedir à população, do dia a dia que viaja o ônibus, do dia a dia, que tivesse mais um pouco de paciência com o motorista. O motorista está ali, ele é cobrado.
Ele sai de casa, chega para trabalhar, ele é cobrado, ele pega um trânsito caótico, aí pega o passageiro que vem com um probleminha de casa, descarrega no motorista, aí tem um fiscal que às vezes não se dá bem com ele, aí vem o guarda de trânsito, o trânsito caótico, aí uma série de coisas, aí chegando no final não tem um troco para dar ao passageiro direito, pede para guardar, aí ele perde a paciência, aí troca acusações, começa a discutir um com o outro. Gente, mais paciência com o motorista, ele é um sacrificado, o motorista vive o dia a dia assim, na turbulência. Então, gente, mais paciência, que ele também ele é um ser humano como qualquer um outro. É isso que eu tenho a dizer, Sebastião. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que nós tenhamos trazido até você alguma contribuição para que você possa tirar suas conclusões, fazer a sua avaliação do transporte na nossa cidade e até que ponto a gente pode melhorar. Na expectativa de que os grandes eventos que estão acontecendo na nossa cidade traga uma mobilidade mais justa para a nossa população. Nós tivemos no último domingo agora a inauguração, a reabertura, né? A inauguração da nova Praça Mauá, que é uma área, né, muito importante, está sendo revitalizada na cidade. Evidente que para nós de transporte houve um deslocamento total ali dos terminais que nós tínhamos ali na Praça Mauá, mas se a gente já vê como é que está a Praça Mauá hoje, como é que ela era antes, realmente, eu mesmo achei que esse prefeito era maluco quando ele falou que ia jogar a perimetral no chão. Hoje a gente, passando por lá, vê que foi uma atitude, a gente pode dizer hoje, muito correta e com uma visão de futuro muito boa. Vai se inaugurar ali o Museu do Amanhã também, então a gente está feliz aí com essa revitalização ali da área do Porto. Gostaríamos de deixar para você, telespectador, uma mensagem de otimismo, mesmo diante dos problemas que nós estamos atravessando. Nós somos brasileiros, brasileiro é lutador, não desiste nunca, um povo de fé, de esperança, saúde, e nos encontraremos em breve aqui em um próximo programa. Muito obrigado.